Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o segundo episódio desta incrível semana. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder conversar com uma bela, jovem e inspiradora história na odontologia aqui de Governador Valadares. Falo dela, a cirurgiã dentista doutora Isabela Dias Dorigatti, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Doutora, para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar nos pormenores da odontologia, como é que era a Isabela Dorigatti nos tempos de Colégio de Bituruna? Isabela Dorigatti nos tempos de Colégio de Bituruna é difícil de falar, porque eu ainda estava meio que me questionando quem era Isabela. Teve uma fase que eu era meio desligada com as coisas, saía, Sim. E era muito ligada a livros. Uma coisa assim que poucas pessoas que me conhecem sabem, eu sou apaixonada por leitura. Eu tenho coleções de livros e época de Colégio Bituruna me lembra mais meu pai, a gente saindo na sexta-feira para comer um McDonald's e depois comprar livro. Bacana. Na leitura, lá no shopping mesmo, né? Já ficava lá por lá. Qual que é a grande lembrança que você tem do Colégio Bituruna? Aquele tipo de lembrança, doutora, que você jamais vai esquecer todas as vezes que você passa em frente ao colégio de carro, a pé, enfim, em qualquer momento do dia, qualquer hora, qualquer mês, qualquer ano, você sempre se lembra quando passa em frente ao colégio. Eu sempre me lembro quando eu passo no colégio, Betinha, professora, Sim. Ela me fazia escrever os verbos, aquelas tabelas gigantes, enormes, tudo na mão. Eu lembro os lanches da Betel raiz, Sim. né? Depois virou Senhora Empada. Sim. Cursinho. Chegou a fazer o cursinho no Ibituruna? Cheguei a fazer, fiz 2 anos de cursinho no Ibituruna Top. Adiantou? Adiantou. Ah, que bom, isso que vale a pena. E sobre a odontologia, você que escolheu ela para sua vida ou ela que te escolheu? Então, a odontologia, assim, a princípio, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu já acompanhava uma prima minha, que ela era dentista, eu acompanhei ela alguns dias no posto de saúde, no consultório dela, e eu vi que eu tinha uma aptidão. Mas, assim, a gente, quando é novo, tem muito daquela coisa de medicina. Sim. A princípio, o meu sonho sempre foi medicina. E quando eu já estava no 2º ano do ensino médio, eu falei, mãe, eu vou fazer um cursinho porque eu quero tentar medicina. E aí, quando chegou no 3º ano, eu fiz meu primeiro Enem. E aí, a minha nota de corte foi 717. E aí, meu primeiro teste, minha primeira prova. E aí, não dava para medicina ainda. Sim. E aí, eu vi todas as minhas amigas já tinham começado a faculdade. Eu falei, não, eu não vou ficar para trás. Eu quero fazer alguma coisa. E aí, eu falei, vou fazer medicina, vou fazer odonto na Univale. E aí, comecei a fazer odonto na Univale. Primeiro período, eu ainda estava assim, é isso que eu quero? No segundo período, eu falei assim, não tem nenhuma outra coisa que eu queira mais do que a odontologia. Em relação à odontologia, e se fala muito hoje em dia sobre o curso de odontologia, principalmente aqui em Governador Valadares, porque quem é que não conhece uma amiga, quem é que não tem uma amiga, um amigo ou um parente que faz odontologia ou até mesmo um conhecido aqui em Governador Valadares. E, doutora, aos olhos de uma pessoa leiga na odontologia, que é o meu caso, por exemplo, eu percebo que é uma área que tem crescido bastante. Só que eu vejo que pouco se fala da importância do curso de odontologia em si, em detrimento do que a odontologia é nos dias de hoje. Já se fala dos profissionais formados e do trabalho que eles realizam, hoje em dia, principalmente com a odontologia estética, mas eu vejo, como leigo, tá? Na minha bolha, podemos dizer assim, que pouco é falado sobre a importância do curso de odontologia. Qual que foi a importância de ficar 3, 4, 5 anos num banco de uma universidade e estudando tudo que existe dentro da odontologia para a sua vida? Então, é um ramo muito extenso falar sobre a odontologia.
Graças a Deus, assim, a minha faculdade foi minha universidade que eu fiz a minha faculdade foi a universidade que eu escolhi. Eu passei em 2 federais, porém eu escolhi a Univale pelo fato de que a Univale ela tem uma infraestrutura extraordinária. Quando eu formei, ela estava nota 5 no MEC. E a Univale, eles focam muito na parte da humanização. Eles ligam a gente às diretrizes do SUS, por exemplo, coisas que hoje em dia, quem entra na odontologia acha, vou fazer odontologia porque eu vou fazer harmonização. Ou tem a galera também que quer fazer o bucomaxilo. Sim. Então, a odontologia hoje ela é muito superficial. E a galera que quer fazer facetas. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade que me deu um gabarito de poder fazer seminários integradores, de poder estar lidando com a parte teórica da disciplina, da universidade, do curso, e me deu uma experiência, assim, igual eu tive contato com a BB Clínica, eu tive, lá na Univale, as nossas clínicas, elas são separadas. Tem a clínica integrada e também tem as de matérias, as ramificadas. Então, eu tive a oportunidade também de fazer prótese, eu fiz todos os procedimentos que estavam ao meu alcance e saí com uma experiência, assim, incrível, porque eu entrei no mercado de trabalho e não totalmente cru, porque eu tive adversidades ao longo do curso, em matérias que, assim, eu não gostava tanto. Endodontia, por exemplo, eu odiava no início do curso e aprendi a tolerá-la no final do curso. São coisas que eu tive essa oportunidade e às vezes eu percebo que tem outras universidades, porque hoje é um curso que popularizou. A gente aqui em Valadares mesmo, a gente tem 3 faculdades de odontologia, assim, se a gente for fazer uma conta, formam, vamos aqui, na menor turma da Univale, 40 alunos, a turma da UFJF deve ser mais 30 alunos, e uma da Pitágoras ainda acho que não está formando, mas são em média 70 pessoas, 70 acadêmicos entrando no mercado de trabalho. Então, a gente tem que ter um estudo por trás, a gente tem que sempre continuar estudando, se atualizando na odontologia, porque a concorrência é muito grande para a gente se destacar. Sobre concorrência e sobre se destacar. Eu acho muito interessante o seu trabalho, porque você está inserida em vários segmentos dentro da odontologia, no sentido de especialidades, especializações que você fez e se formou de certa forma para poder estar inserida dessas searas envolvidas dentro da odontologia. Por que a escolha das especializações que você atua nos dias de hoje? Então, a escolha das áreas que eu atuo no dia de hoje uma das minhas maiores paixões na odontologia sempre foi cirurgia. Eu sempre, depois do 4º período, eu falava, eu quero ser buco. Porém, depois, ao longo do curso, as prioridades mudaram. Então, cirurgia é algo que eu gosto muito de fazer. Eu tenho, assim, prazer em fazer uma cirurgia. Meu dia, quando fala, hoje eu vou fazer uma cirurgia, ele começa 3 vezes melhor. O terror da vida do cliente, do seu paciente, é a sua alegria. Cada história de cirurgia na clínica, que misericórdia. E a odontologia integrativa é mais porque, como eu disse antes, eu gosto muito da odontologia que preserva o que deve ser preservado. A gente hoje está vivendo num mundo muito superficial, onde as pessoas... eu quero pôr faceta. Vai lá, desgasta tudo e faz uma coisa assim surreal. Enfim, eu gosto de devolver, proporcionar uma estética, mas alinhando com a saúde, Sim. Entendeu? Com o equilíbrio. Então, e a odontologia integrativa é tudo isso, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, a gente escuta muito assim, eu tenho muita cárie porque eu tomei antibiótico quando eu era criança. E aí, ou então uma mulher que ela tá em muito tártaro, a cada 2, 3 meses ela volta no consultório e tá com muito tártaro. Cara, não adianta eu só resolver a demanda clínica dela e não entender a causa daquilo. Então, a odontologia ela tem que ser integrada, porque tudo começa pela boca. Gente, a manutenção da vida se faz pela boca. Se você toma água, você se alimenta. Então, assim, não tem como eu pegar e falar assim, eu vou cuidar da sua saúde oral e vou esquecer do resto de você. Não tem jeito. Então, assim, igual mulheres que têm recorrência de tártaro, é muito comum na menopausa.
Então, assim, a gente precisa da odontologia integrativa porque na menopausa diminui a produção hormonal, que diminui a salivação, que é a xerostomia, e aí essa paciente ela vai ter mais acúmulo de tártaro mesmo. Então, de cálculo dental. Então, no caso, as minhas especializações é porque eu gosto de resolver a demanda clínica do paciente, o que o paciente chega no meu consultório relatando. A primeira coisa que eu gosto de fazer é escutar e pensar assim: o que você quer? O que você precisa de mim? Por quê? Às vezes eu posso olhar para o paciente e falar assim: nossa, esse paciente tem um diastema, que é um espaço entre os incisivos, e ficaria lindo se eu preenchesse. Mas às vezes aquele paciente ama aquele diastema. Então é importante a gente entender a demanda desse paciente e depois entender o que causou aquilo, porque eu quero resolver, quero que o meu paciente ele vá para casa com a sua queixa resolvida e que ele não venha retornar com aquilo. Então eu preciso entender a causa do que gerou aquilo. Então por isso as especialidades nas quais eu atuo. Falando sobre diastema, resina, eu mais uma vez como leigo, tá? Me vem na cabeça a odontologia estética. E muitas pessoas que têm ali um diastema, querem colocar uma resina, mas aí pensam em colocar facetas e mudam totalmente os seus olhos para esse tipo de procedimento, que está incluído dentro da odontologia estética. Como quem é leigo costuma dizer, não sei nem se a gente está certo em falar dessa forma. E eu vejo que essa parte específica da odontologia tem crescido de uma forma muito abundante. Aonde que vai parar e quais são os benefícios e malefícios desse crescimento exorbitante da odontologia estética? Então, eu penso assim, tudo que tem concorrência, se valorize o seu trabalho. A concorrência ela não é de tudo ruim, porque é igual a concorrência do BK e do McDonald's. É Sim. algo que é positivo de certa forma, porque o que se destaca é o que é valorizado. Então, assim, você não precisa se preocupar com o seu concorrente. Você tem que fazer o seu, que o sol ele vai brilhar para todos. Exato. Isso é um fato. Agora, o que me preocupa na odontologia é mais na parte estética de facetas, enfim, os critérios clínicos que são avaliados por alguns colegas meus, entendeu? É algo que a gente tem que avaliar. Assim, eu vou proporcionar uma estética, ver um sorriso de um paciente é algo que não tem preço. Um paciente com a demanda tranquila. Só que tem que estar sempre visando o lado da saúde e o equilíbrio do que aquilo vai proporcionar, porque toda ação tem uma consequência. Sim. Então, é medir as consequências, é avaliar o caso clínico, é ver se realmente há indicação e executar o protocolo certo. Sobre o seu papel dentro da odontologia. E eu costumo falar que eu amo falar com pessoas, conversar com entrevistados jovens e que mesmo tão novos, não só de vida, mas de tempo de carreira, dá para poder ver o brilho no olho quando fala da profissão que escolheu para a própria vida. Doutora Isabela Dias Dorigatti, o que mais te encanta dentro da odontologia? O que mais me encanta dentro da odontologia é quando a gente pega casos, igual teve um que eu peguei em específico na faculdade, e também um no consultório, de quando tem pessoas que elas sofrem, porque o sorriso da gente é a nossa autoestima. O nosso sorriso, por mais clichê que pareça, é o nosso cartão de visita. E pessoas nas quais não conseguiam sorrir, nas quais tinham depressão, que às vezes... A gente teve um caso agora que veio a público recente, a menina da bota. Exato. Aquilo, gente, a sensação da gente poder proporcionar isso para alguém, a gente atender uma pessoa, não tem preço. Não tem nada que possa descrever a gente proporcionar isso para alguém. Em relação a esse nicho e a essa parte específica do nosso bate-papo, qual foi o relato mais marcante que você teve sendo dentista, mesmo tão jovem, pelo fato de que, através do seu trabalho, algum paciente ou alguma paciente teve a autoestima renovada por conta do trabalho com as suas mãos? Foi um caso que eu atendi na Univale. Era um senhor, ele era porteiro e aí, assim, bem precária a condição econômica, tanto que ele ia do Turmalina até na Univale andando.
E aí Univale lá embaixo? Do São Univale, Pedro? lá embaixo. Jesus. E aí, nesse dia, a gente tinha as metas lá na faculdade. E nesse dia eu já tinha feito Batida as o metas. que eu tinha que fazer, né? E aí, meu paciente desmarcou. Na verdade, a paciente desmarcou. E eu também não estava pretendendo ter paciente nesse dia. Esse dia eu falei assim, eu vou embora para minha casa. Aí eu fui, cheguei na clínica, fiquei enrolando um pouquinho para mim ser liberada. Aí a professora mandou eu ir lá fora caçar um paciente. Aí eu fui, pensei assim, eu vou, mas eu não vou encontrar. Eu não quero ser encontrada. Já fui assim, com a cabeça baixa, olhando assim, já pronta para falar assim, não tem paciente. Eu encontrei um senhor. Aí esse senhor, eu fui conversar com ele. Aí eu fui e falei assim, vou enrolar aqui e vou falar que não tem jeito. E esse senhor, ele foi e contou pra mim que ele era porteiro, ele tinha sido dispensado porque ele tinha um provisório no incisivo central. E aí ele tinha sido dispensado porque ele perdeu esse provisório e estava sem um dente. E o pessoal, o síndico, falou que não combinava com um prédio. Sim. Inclusive o prédio aqui no centro. E aí eu fui e pensei assim, poxa vida, eu vim pra cá tranquila, meus materiais tá tudo ali. O cara veio andando, sol quente de Valadares. Minha consciência assim falou assim, nossa, eu tô com muita preguiça, mas eu vou fazer. Aí eu voltei lá pra dentro. Gente, foi o dia que mais demorou na minha vida. Eu fui a última a sair da clínica. E aí eu fui e atendi ele. Eu fiz um provisório pra ele, embora pra casa. Imagino o tamanho da satisfação que ele teve, né? E de Cara, ter a autoestima renovada e a possibilidade de se inserir novamente no mercado de trabalho por conta da demissão que ele teve que passar por conta de um problema na arcada dentária. Qual que é o grande sonho que você tem na odontologia que você, obviamente, ainda não realizou, mas pretende realizar? então, um grande sonho que eu tenho dentro da odontologia é aumentar mais a parte integrativa. Eu quero, por agora, um dos meus sonhos é fazer alguns cursos de especializações nessa área, que eu acho que é uma área muito promissora. Eu escuto muito sobre a medicina integrativa. O que consiste a odontologia integrativa? A odontologia integrativa é que ela fica próxima da medicina, mas é quando a gente, em alguns procedimentos, a gente vai visar também a parte biológica do corpo. A gente vai harmonizar primeiro a parte biológica do corpo para depois entrar com intervenções clínicas necessárias. Entendi. Sobre a odontologia e o seu papel como dentista, qual que é o grande sonho que você já realizou sendo dentista? O sonho que eu já realizei sendo dentista... Um dos sonhos que eu já realizei sendo dentista é poder ter a minha liberdade de fazer o meu horário. Eu tenho um bebê de 1 ano, né, e 5 meses. Então, meu maior sonho é poder trabalhar, ser a minha própria chefe, fazer o meu próprio horário e ter a oportunidade de ter o consultório e poder trabalhar com os materiais, assim, que eu acho bons, poder investir nisso e ter um critério. Assim, graças a Deus, assim, eu vejo muitos colegas que formaram, né, em algumas clínicas populares e graças a Deus eu de certa forma, escolho os meus pacientes porque eu faço o que eu realmente acho que vai ser positivo tanto para o paciente quanto para mim. Eu avalio muito o caso e tenho muito critério nisso, antes de dar algum diagnóstico ou de realizar algum procedimento. Sobre sonhos, a nossa vida é feita de sonhos, né? Tanto na vida da seara profissional e em contextos principalmente profissionais, em contextos na nossa vida pessoal. Todo mundo tem um sonho. Você pode sair aqui do estúdio e andar nessa Barão do Rio Branco aqui toda. Você pode encontrar ali, infelizmente, um morador de rua, ele tem um sonho. Você pode encontrar a dona de uma loja, ela tem um sonho. A colaboradora dessa loja, ela também tem um sonho. Todos nós temos sonhos.
E na nossa vida pessoal, doutora, às vezes os sonhos são feitos através de um bem material, uma casa própria, um carro, uma roupa, mas principalmente sonhos da nossa vida CPF, podemos dizer assim, são feitos também através e são idealizados através de pessoas. E a nossa vida, ela é um livro. Tem páginas, tem capítulos, páginas positivas, páginas negativas, capítulos maravilhosos contando histórias lindas e capítulos nem tão maravilhosos assim. Feita essa pequenina introdução, no livro da Isabela Dias Dorigatti, como você discorreria e classificaria e falaria, de certa forma, do capítulo destinado com o nome Luca? Cara, é minha vida. Não tem um amor maior que eu poderia descrever do que meu filho. Ele veio assim, igual um furacão, né? Porque tava no 7º período da faculdade, assim. Não me imaginava mãe. Gente, eu passei a minha adolescência inteira falando: olha, quando eu crescer, eu não vou ter filho antes dos 30. Não vou casar, não quero saber de nada disso. E hoje eu não imagino a minha vida sem meu filho, sem meu marido, que me faz muita raiva, mas também não imagino a minha vida sem eles. Em relação ao livro da nossa vida e a capítulos, como você classificaria e falaria do capítulo destinado à dona Jeane? Cara, minha mãe, assim, ela, literalmente, a gente pode falar aquela frase, ela é o cara. Os meus pais separaram, eu tinha 6 anos. E assim, meu pai sempre foi um pai presente, porém, quando há uma separação, de certa forma, uma parte ela fica mais responsável do que a outra. Quando não bem dividido isso. Porém, todavia, a minha mãe, assim, ela sempre esteve do meu lado. A minha mãe, ela parou a vida dela para me criar. Eu, graças a Deus, eu nunca, assim, nesse mundo de hoje, a minha mãe sempre priorizou a minha educação, sempre assim, você sabe o que é? A minha mãe foi me levar na faculdade até o dia que eu passei a dirigir para a faculdade. A minha mãe sempre me levou e me buscou na escola. A minha mãe sempre foi a minha maior torcedora. Ela sempre esteve ali, todas as vezes que eu falava: mãe, eu quero isso. Ela olhava para mim e falava assim: minha filha, vamos. E assim, sempre me apoiou. No meu TCC, ela tava lá, tipo assim, esperando eu apresentar, assistindo. Eu pegava e lia pra ela, eu que apresentei o TCC, eu pegava e lia pra ela, e ela prestava atenção. A minha mãe é quase uma dentista. Sério, porque a minha mãe, ela sempre, assim... Eu falava: mãe, me ajuda a separar material, e a minha mãe me ajudava a separar material. A minha mãe, ela não é uma dentista, mas ela conhece todos os instrumentais de odonto. Assim, sempre do meu lado. A minha mãe acordava, assim, quando eu ia pra faculdade de manhã, quando eu morava com ela, ela acordava às 5 horas da manhã para fazer um café para mim, tomar café antes de ir pra faculdade, para mim não correr o risco de sair sem comer. Sim. Então, assim, ela sempre esteve do meu lado em tudo. E é isso, eu fico até emocionada de falar da minha mãe, Gracia. porque eu acho que ela foi a pessoa que, assim, não tem... Deus foi muito maravilhoso de ter colocado ela no meu caminho. Que lindo ouvir isso, uma filha falando isso de uma mãe. Doutora, ainda na pegada da nossa vida ser um livro e de ter páginas totalmente antagônicas umas às outras, a nossa semana ela se parece com um capítulo ou com um livro inteiro, né? Às vezes aquele livro mais curtinho, sem muitas páginas. Por quê? Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, tudo lindo, perfeito na vida pessoal, na vida profissional. A terça, então, é 1000 vezes melhor que a segunda, se é que tinha como acontecer isso. A quarta-feira, assim, é um poço de felicidade. Só que a nossa vida ela é tão imprevisível ao mesmo tempo, né? Que vem a quinta-feira e é um turbilhão de emoções negativas, de acontecimentos ruins, de notícias ruins, de problemas a serem resolvidos. Vem a sexta, se você não imaginaria que a quinta seria tão ruim, vem a sexta, ela é pior ainda. Só que aí vem o final de semana e tudo fica mais leve, fica mais tranquilo. Quem é que nunca passou por uma semana dessa na vida, né? Todos nós.
Feita essa pequena introdução, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Então, o momento mais difícil da minha vida foi um específico de um conflito familiar, durante a minha faculdade. Porém, todavia, hoje, a minha cabeça, depois que a gente tem filho, que a gente constitui família, a nossa mente muda. Hoje, eu vejo que em certas coisas eu perdi muito tempo batendo de frente. Eu tenho a minha personalidade, assim, eu tenho um gênio muito forte. Eu não mando recado, eu não falo nas costas, o que eu tiver que falar eu falo mesmo, e depois, assim, pode ser até que eu me arrependa. Eu falo, nossa, mas não precisava ter dito aquilo. Mas hoje eu tento ter um discernimento maior em coisas que não precisam ser ditas, coisas que precisam ser ignoradas e pessoas nas quais não precisamos dar palco. Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Tem pessoas que não precisamos dar palco. E mesmo pessoas que tentaram me prejudicar, pessoas da minha própria família, que tem meu próprio sangue, assim, não conseguiram. Porque quando a gente está em Deus, quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, até quem tenta atrapalhar ajuda a gente. Então, uma coisa que eu aprendi na minha família mesmo, eu sempre tive que gritar para mim ter voz. Só que depois de um tempo a gente para pensar até onde vale e, assim, o preço do silêncio, da paz é muito melhor. Com certeza. Então, para dias ruins vão ter, vai acontecer. Eu ouvi até essa semana na igreja que toda pessoa crente em Deus, ele vai ter problema, você vai ter luta. O importante é ter sabedoria, discernimento, pedir a Deus isso, para Ele conduzir você, para você passar por cima disso, porque de nada adianta desesperar. Você tem que levantar a cabeça, bater a poeira e seguir em frente. Em contrapartida, qual foi o momento mais esplendoroso da sua vida? 23/5/23. A data do nascimento do meu filho. Gente, assim, não teve sensação. Eu passei o dia, eu acordei. Assim, a gente nem mensura como que vai ser. Eu com a barrigona. Eu não tava aguentando mais aquela barriga. Você é magrinha. E assim, eu fui pra 78, 79. Hoje eu tô com 51. Então, assim, meu bebê era gig. E aí eu não aguentava mais. Eu ficava o tempo todo segurando a barriga pra ver se aliviava. Eu não aguentava. Parecia que... enfim. Aí saí 11 horas... acordei 11 horas da manhã nesse dia. Não podia mais comer mais nada. Fui lavar meu cabelo, escovar meu cabelo, arrumar. Aquela correria de ir no médico, enfim, de organizar as coisas. Eu preocupada com um balão pra pôr na porta do quarto, pra enfeitar o quarto com lembrancinha de menino. E eu deixando o Lucas maluco. E o Lucas, assim... Eu sou muito calma. Eu sou muito calma. Ele é muito calmo. E eu sou muito... Sim. E assim, eu quero as minhas coisas, eu Na quero hora. agora. E tem que ser do meu jeito. E ele é mais tranquilo. Pra ele tudo tá bom. Então, assim, eu deixo ele louco. Sim. E aí, ele pensa na loucura. E aí, gente... Aí, eu não tava aguentando. Eu morrendo de fome. Eu grávida. Eu comia, assim, pra 5 pessoas. Eu chegava na faculdade. Eu passava a mão em 2 coxinhas, 2 Coca-Cola, um enroladinho de salsicha. E, assim, tudo comendo escondido do Lucas. Porque ele queria que eu comesse tudo saudável, bonitinho. Sim. E aí, 5 horas pro São Lucas. Me internei. Aí eu já comecei... A ficha caiu. Eu falei, misericórdia. É hoje. Aí eu fui pro quarto, a enfermeira veio, botou assim pra mim ouvir o coraçãozinho do Luca. E eu agitada. Aí, beleza. Aí eu fui já pra bloco cirúrgico, chegou lá. Na hora que estão preparando, a gente fica sozinha. E eu só pensando, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Misericórdia. E eu suando fria a mão. Aí o médico veio, me anestesiou, botou a sonda, gente. Não vou falar sobre, porque... A galera tem que incentivar a galera à maternidade. Então, mas, gente, na hora que o médico tirou, que eu olhei aquele bebê chorando, que botou aqui em mim, que ele deu uma acalmada, que eu vi o rostinho dele, gente, a lágrima só descia assim, ó. Aí a enfermeira foi, e assim, eu vi ele tão pouquinho, aquele momento assim, parece, sabe aqueles filmes que parece que tá no 5x? Sim. Ele, tipo, pegou e saiu, a enfermeira pegou e saiu com o Luca,
E o Lucas, e eu fiquei sozinha, e a anestesia não passava, e eu doida pra ir pro quarto pra ver aquela coisinha. Gente, eu passei a noite inteira segurando aquele menino, olhando pra ele. Que legal. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Odontologia. Vida. 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 Família. Deus. Tudo. Família. Tesouro. Isabela Dias Dorigatti. Sonhos. Luca. Amor. Um sonho que você ainda não realizou. Cara, boa pergunta. Por hora, não consigo pensar em nada. Um dia que você quer lembrar pra sempre. Dia do nascimento do meu filho. Um dia que você quer esquecer que ele existiu na sua vida. Dia da morte da minha avó. Defina essa conversa com uma palavra. Extraordinário. Olha, primeira vez que alguém fala essa palavra. Agora é o jogo do superestimado e o subestimado. Você, como uma exímia entendedora da língua portuguesa, sabe o significado dessas duas palavras. Superestimado é o famoso não é isso tudo. E o subestimado é aquilo que você gosta muito, mas você vê que muita gente detesta. Me fala uma comida superestimada. Comida? Açaí. Sério? Não é porque você é dentista, não? Não, eu como. Mas assim, eu como se, tipo, chegar na casa de alguém e falar, sobremesa é açaí. Assim, e eu gostava muito. Acho que eu já comi tanto, mas tanto, Você já que até hoje não gosta. eu enjoei. Entendi. Me fala uma bebida. Alcoólica ou não? Bebida. Cerveja. Superestimada. Cerveja? Logo a cerveja? Nunca tomou? Eu tomo também, mas não gosto. Me fala uma banda, cantor ou cantora superestimada ou superestimada. Independentemente do gênero musical. A polêmica agora. Tem uma aqui que é a campeã, tadinha. Eu também não gosto dela não, mas 90% fala o nome dela. Nossa, Pablo Vittar. É, a série também, eu também detesto. Agora, é ao contrário. Me fala uma bebida subestimada. Aquela que você fala assim, se as pessoas gostassem mais dela. Vinho. Mas não faz mal pros dentes? Pós-procedimentos, eu sei muito bem disso. Me fala uma comida subestimada. Gente, eu vou falar uma engraçada, que foi o meu desejo da gravidez inteira. Dobradinha. Nossa, aí é inusitado mesmo. É bom demais, mas é inusitado. Eu Uma mulher, amo. principalmente. Eu amo. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero, subestimado ou subestimada. Só você escuta treinando na outra. Eu tenho um gosto, às vezes, assim, um pouco peculiar. Por quê? Depende muito do meu humor. Tem dia que eu tô no MPB, tem dia que eu tô no funk, tem dia que eu já tô no rock, e tem dia que eu tô num sertanejozinho. Mas tem algum gênero que você não escuta de jeito nenhum? Pagode. Pagode? Não gosta, não? Mas Somos dois. que eu acho subestimado, e eu gosto muito de Thiago York. Nossa senhora, aí é subestimado mesmo. O Brasil todo não gosta. Tô brincando. Doutora, muito obrigado pela participação, pela presença, acima de tudo, pela oportunidade que você me concedeu de não só conversar contigo e não só de eternizar a história da doutora Isabela Dias Dorigatti, mas principalmente da mãe, da filha, da esposa e da mulher Isabela Dorigatti. Muito obrigado, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui, de poder estar batendo esse papo legal para chegar no público final. Sim. Podendo falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre quem sou eu, porque é bom as pessoas conhecerem, né? É isso.
Muitíssimo obrigado mais uma vez, doutora. O Resenha Cast especial de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.